Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos aí sequência à elaboração do caderno do aluno de segunda série. Lembrando que essa semana nós já trabalhamos com a aula de número 6, que falava sobre isoátomos, e agora nós temos a aula de número 7, tá? Que vai falar sobre a distribuição eletrônica. Então, abrindo o nosso caderno do aluno, a última atividade, pessoal, foi a atividade 4D, e hoje nós vamos desenvolver as atividades 4E, F e G. Então eu vou trabalhar primeiro o conceito e depois eu retorno aqui no caderno do aluno para explicar para você o que você vai desenvolver, tudo bem? Porque basicamente, pessoal, a atividade 4E, F e G são atividades práticas, tá? Mas que necessitam de um conceito chamado de distribuição eletrônica. Para a gente conseguir desenvolver aquelas três atividades, que de certa forma serão basicamente assim, nós vamos fazer a distribuição eletrônica de um átomo, e através dessa distribuição eletrônica nós vamos comparar os resultados obtidos com a tabela periódica. Então, pessoal, para a gente iniciar a aula, o tema é distribuição eletrônica e de uma forma bem simples, tá? Eu vou tentar ser muito simples nessa aula para não te confundir. A distribuição eletrônica é a distribuição dos elétrons, certo? Ou seja, a gente sabe que o átomo tem duas regiões. O núcleo, onde eu tenho os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde ficam os meus elétrons orbitando o núcleo. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos colocar esses elétrons aí na eletrosfera, beleza? Eu até separei aqui duas imagens, pessoal, para te explicar o seguinte. Analisa só, tá? A minha imagem da esquerda aqui, ela tem uma representação mais detalhada do meu núcleo, né? Então, se eu observar o núcleo de um átomo, ele vai ter prótons e nêutrons compactados. Então, não precisa uma distribuição nuclear. Por quê? Porque o núcleo ele se organiza de forma simples. Eu pego os prótons e os nêutrons, eu compacto tudo ali, lembrando que é importante que os nêutrons estejam aqui entre os prótons, né, quebrando essa repulsão, mas não tem segredo do núcleo, né? O núcleo não tem segredo. Já no caso da eletrosfera, não. Né? Por que a eletrosfera ela tem que ter um estudo detalhado? Porque os elétrons eles estão em movimento, certo? E não há ninguém que quebre a repulsão entre eles. Lembra que no núcleo eu tenho os nêutrons, a eletrosfera não. Então, dessa forma, é necessário que exista uma organização para que esses elétrons possam ficar na eletrosfera, todos tendo carga negativa, mas de forma organizada, que não haja uma repulsão, que não haja um contato, por exemplo. É a mesma coisa de você imaginar uma estrada, que desce lá para o litoral. Se não houvesse uma organização de faixas, de velocidade, com radares, enfim, tem toda uma organização, senão os carros iam começar a colidir adoidado, né? Então, a partir do momento que você consegue organizar, embora você tenha uma movimentação muito grande de carros, mas se você consegue organizar aquele trajeto, aquele lugar, colocando várias faixas, sinalização, controle de velocidade, radares, eu posso ter um monte de carro passando por ali que eles não vão colidir. Então é necessário que a gente estabeleça uma organização para a eletrosfera para que os elétrons não vá se repelir entre eles, beleza? E uma coisa muito importante, tá, pessoal? A eletrosfera ela vai muito além do que nós vamos estudar aqui, tá? Só que a partir da onde a gente parar o nosso estudo, quem dá seguimento é o ensino superior. Então é muito importante que você saiba disso, tá? A gente vai estudar de uma forma mais superficial, tá? A eletrosfera ela vai muito mais organizada do que a gente vai ver hoje, tá? Mas enfim, isso fica para o ensino superior, caso você tenha esse projeto de vida. Mas de qualquer forma, a primeira definição que a gente tem que ter da eletrosfera, a gente até utilizou um exemplo falando sobre o sistema solar, que dava para se comparar aí no modelo atômico de Rutherford, o átomo como sistema solar, onde o núcleo aqui seria o Sol e os elétrons estariam em órbita. Então, a princípio, a gente consegue entender isso, tá? Aí você pode até falar assim para mim, professor, o sistema solar é organizado, porque cada planeta respeita uma órbita. Então, beleza, é só eu colocar um elétron aqui em cada camada, tá vendo? No caso do sistema solar, nós teríamos 8 órbitas, Se a gente observar aqui, nós temos apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, são apenas 7 órbitas, que a gente vai chamar de camadas ou níveis de energia, tá? Só que a diferença do sistema solar, pessoal, é que o sistema solar, em cada uma dessas órbitas aqui, digamos que se tivéssemos apenas 7 planetas, eu teria um planeta aqui em cada posição. Então, beleza, cada um vai ficar aqui na sua órbita, não há problema algum. Só que quando nós falamos de eletrosfera, na eletrosfera, dentro de uma camada, de uma única camada, eu posso ter até 32 elétrons. O que significa, pessoal, que a eletrosfera não é organizada só em camadas, só em órbitas. Há outras coisas além também, que é o que nós vamos ver hoje, que é o que nós vamos ver nessa aula, beleza?
Só que aí, pessoal, antes da gente passar para o próximo slide e você ficar desesperado e falar assim, professor, já desisti da aula, caramba, não consigo entender, né? O próximo slide ele vai ser bem confuso, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você compra uma televisão, só que essa televisão, ela vem em outro idioma, sei lá, vem em japonês, cara. Você não entende nada ali, você não sabe ler, você fica confuso até para traduzir aquilo no Google e tal, mas automaticamente, por mais que aquele objeto possa ser confuso e difícil de ser usado, vai vir junto um manual. E aquele manual não vai vir só em japonês. Ele pode vir em outros idiomas também que vai te ajudar. Então, se a eletrosfera ela é bem complexa, tem que ter um manual que me auxilie, que me ajude a fazer essa distribuição eletrônica, porque sozinho eu não vou conseguir. E há esse recurso, tá, pessoal, que é chamado de diagrama de Linus Pauling, que foi justamente Linus Pauling quem propôs para nós a organização da eletrosfera de acordo com os seus níveis de energia, tá? Do menos ao mais energético, beleza? Então eu vou passar o slide agora, mas você não se assusta, tá? Porque essa figura aqui, cara, que é bem confusa, né? Você tá olhando isso aqui, você não tá entendendo nada. É ela que vai nos ajudar a fazer a distribuição eletrônica entendendo o que é a eletrosfera, o que a eletrosfera tem e como que eu vou distribuindo os meus elétrons, tá? Quando você apresenta esse diagrama logo de cara para o aluno, ele fica desesperado, né? Olha o tanto de informação que tem aqui. Por isso que nós vamos fazer o que na aula de hoje? Nós vamos escrever o diagrama de Linus Pauling do início ao fim, para você entender o que cada coisa representa aqui dentro, beleza? Tá confusa essa imagem? Olha como ficou mais fácil de ler agora. Por quê? Porque, pessoal, o diagrama de Linus Pauling ele vai propor para nós que o átomo tem 7 camadas, como aquela primeira figura que eu te mostrei, tá? Então, pessoal, o que eu preciso identificar dentro do diagrama de Linus Pauling? As camadas, certo? Se o diagrama diz para mim que o átomo tem 7 camadas, eu preciso enxergar essas camadas. No caso do desenho anterior, foi feito o sentido das camadas, né, das órbitas aqui, né? Só que se eu fosse desenhar a eletrosfera desse jeito aqui, o que ia acontecer? Isso ia ficar muito confuso para mim, né? Imagina o tamanho do desenho, eu tendo que fazer um núcleo aí com todas essas órbitas em volta dele. Então, de vez eu desenhar, né, de vez eu fazer aqui as 7 órbitas, né, as 7 camadas de um átomo, eu vou numerá-las. É muito mais simples. De vez eu ficar desenhando, né, a eletrosfera, eu posso numerar ela e dessa forma classificar ela, certo? E é lógico, né, pessoal, que se eu tenho 7 órbitas, eu preciso estabelecer uma referência. Igual no sistema solar, nós temos o planeta mais próximo e o mais distante. Quando a gente fala assim, olha, o planeta Terra é o terceiro planeta do sistema solar, mas peraí, é o terceiro de trás para frente ou de frente para trás? Como assim é o terceiro? Porque nós utilizamos o Sol como referência. Então, em relação ao Sol, né, ele seria o terceiro planeta. Nesse caso aqui, pessoal, qual vai ser a primeira camada? É a camada mais próxima do núcleo, tá? Então, eu vou apagar esses desenhos de órbitas, porque a gente não precisa mais ficar fazendo esse desenho. Basta a gente entender que se eu tenho núcleo atômico, esse número 1 aqui, ele vai me dar a referência de que esse 1 seria a primeira órbita da minha eletrosfera. Só que, como eu disse, cara, eu não preciso desenhar essa órbita. Toda vez que eu observar o número 1 no diagrama de Linus Pauling, eu vou entender que esse 1 representa para mim a primeira órbita da minha eletrosfera, certo? A minha primeira camada. A partir disso, pessoal, eu vou analisar que a eletrosfera pode ter 2 camadas, tá? Então, teria uma segunda camada. E quem é a segunda camada? É a segunda em relação ao núcleo, tá? Tem uma terceira, uma quarta, quinta, sexta e a sétima camada. Quem é a sétima camada? É a mais distante do núcleo atômico. Então, Linus Pauling ele organiza a eletrosfera de acordo com 7 níveis, 7 camadas, tá? Essas camadas elas têm nome, que são, né, letras do alfabeto. Então, por exemplo, a camada 1, a primeira camada, a mais próxima do núcleo, é chamada de K, a camada 2 é a L, a 3 é a M, a 4 é a N e assim sucessivamente, beleza? Eu coloco o nome dessas camadas porque nós vamos ter que representá-las depois. Só que no diagrama não vai aparecer as letras, vai aparecer apenas os numerais. Mas de qualquer forma, eu só preciso entender, pessoal, que esses números aqui de 1 a 7 agora não é uma numeração comum mais. É a numeração das camadas da minha eletrosfera, indicando quantas órbitas eu posso ter na minha eletrosfera. Então, lembra, quando eu mostrar de novo aquela imagem para você completa, né, do diagrama inteiro, os números de 1 a 7 representam as 7 camadas da
eletrosfera. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado muito claro para você, certo? É como eu disse, pessoal, esses números simulam aquelas órbitas em torno do meu núcleo lá, igual a primeira imagem que eu mostrei para vocês, certo? Só que aí nós temos um problema, tá, pessoal? A eletrosfera, ela não se organiza somente em camadas, tá? Por isso que não dá mais para a gente ficar usando o exemplo do sistema solar. Porque no sistema solar eu tenho órbitas apenas e acabou, né? De um planeta para o outro, digamos assim, não tem outro planeta, né? A gente compara o primeiro planeta para o segundo, do segundo para o terceiro. Entre, por exemplo, o primeiro e o segundo planeta do sistema solar não tem nada ali, né? Já no caso da nossa eletrosfera, não. De uma camada para outra, eu tenho subdivisões. E eu vou tentar te explicar isso de uma forma muito simples, tá? Comparando isso, pessoal, a uma situação do nosso cotidiano, que é o quê? Que é um supermercado. Aí você vai falar, nossa, professor, você estava falando de eletrosfera, agora vai falar de mercado, que relação que isso tem? Então eu vou te mostrar uma imagem aqui, ó, que vai te dizer o seguinte. Vamos imaginar que esse supermercado seja a nossa eletrosfera, beleza? E o que é interessante de um supermercado, cara? Ele não tem paredes fazendo divisões, né? A gente observa que um supermercado geralmente ele é fechado aqui, ó, por 4 paredes, teria uma aqui na frente, né? E é um galpão, cara, um galpão, digamos assim, vazio, né? Se não houvesse todos esses objetos aqui dentro, ele seria um galpão vazio com apenas 4 paredes. Não tem paredes dividindo esse espaço, como na sua casa, que uma parede divide um quarto do outro, né? Uma parede divide o banheiro da cozinha, a cozinha da sala e assim sucessivamente. No caso, pessoal, de um supermercado, ele não tem divisões de parede. Só que como a eletrosfera, o supermercado ele precisa ser dividido, ser organizado. E o que faz a divisão de um supermercado? São justamente essas prateleiras aqui. E toda vez que eu coloco prateleiras, entre elas, o que fica para mim? Fica um corredor. Então, quando você vai no supermercado, a referência que você tem para procurar um produto é através dos corredores. Você pode ter plaquinhas lá, né? Bebidas, verduras, enfim. Você pode ter até plaquinha dizendo o que tem dentro daquele corredor. Então, nesse caso, nós vamos imaginar que esses corredores que eu tenho em um supermercado seriam as nossas camadas lá da eletrosfera. Lembra, cara, a eletrosfera, ela se divide, ela é composta aí por 7 divisões, 7 camadas. Nesse caso, a gente vai ter como referência essas camadas como se fossem os corredores de um supermercado, beleza? Então, quando eu quero comprar, por exemplo, um refrigerante, eu procuro o corredor. Eu vou até utilizar um exemplo aqui, ó, que nós temos aqui produtos de limpeza nesse canto aqui. Então, vamos supor que eu fui no supermercado e precisava comprar um produto de limpeza. Digamos que eu venha nesse sentido aqui, ó. Indo nesse sentido, eu teria aqui, ó, um corredor, 2 corredores, 3, 4. Então, o que eu quero está onde? Está no 5º corredor, na 5ª divisão. Igual a eletrosfera. Eu tenho a primeira camada, segunda camada, terceira camada e assim por diante. Beleza? Só que a eletrosfera não tem só as camadas de energia. Beleza? Não é só colocar o elétron em uma camada. Dentro daquela camada, eu tenho subdivisões. Por exemplo, continuando aqui analisando o nosso supermercado, vamos supor que eu cheguei aqui, ó, nesse ponto aqui do supermercado e falei assim, né, para um funcionário, olha, precisava comprar um produto de limpeza, você pode me indicar onde está? Ele vai falar assim, ó, vai lá na 5ª fileira aqui à esquerda que você vai achar esse produto. Eu venho andando nesse sentido e a 5ª fileira eu vou encontrar esse produto. Só que quando eu chego nessa organização aqui, nesse corredor, o produto ele não está logo de cara assim à minha visão. Por quê? Porque eu tenho vários produtos dentro desse corredor. Então, além de eu saber o corredor que o produto se encontra, eu preciso saber em qual prateleira ele está, certo? Ao achar a prateleira, eu consigo achar o produto. Então, pessoal, em um supermercado, além de eu organizar os produtos em corredores, dentro de cada corredor eu tenho várias prateleiras que eu posso colocar. Então eu posso colocar o meu produto em cima, no meio, embaixo, posso colocar ele no começo da prateleira aqui, posso colocar ele no final, posso colocar ele tanto na prateleira da esquerda quanto da direita. Por quê? Porque um mercado, além de ter divisões, ele também tem subdivisões. Voltando até para esse nosso exemplo, pessoal, é como se entre as camadas de energia, as órbitas, existisse aqui subdivisões, certo? Então a eletrosfera ela não é organizada apenas em níveis de energia, ela também é organizada em subníveis de energia.
mas não tem problema, cara. Basta eu representar esses subníveis para você entender, certo? Se as camadas são representadas por numeração, tendo aí, né, da primeira até a última camada, que é da camada 1 à camada 7, basta eu representar esses subníveis e dizer, olha, eu tenho tantos subníveis e esses subníveis são representados de alguma forma. É como se você fosse ao mercado, né, chegasse em mim e falasse assim, olha, você pode me indicar aonde eu encontro um determinado produto? Eu vou falar para você, olha, vai lá no quinto corredor, certo? Aqui, ó, da esquerda para a direita seria o quinto corredor, vai na segunda prateleira, certo? Vai lá na segunda prateleira, né, que você vai achar o produto. Então, eu te dei a referência, né, do corredor e da prateleira que o produto se encontra. É a mesma coisa, o diagrama de Linus Pauling, ele vai nos dar a referência da camada que o elétron se encontra e da subcamada que o elétron se encontra. Pessoal, eu não quero mais ficar falando disso, tá? Eu quero ir direto já para o conteúdo. Eu só quero que você entenda o seguinte. As camadas de um átomo seria o quê? Seria como os corredores do supermercado. As subcamadas de um átomo seria o quê? Seria como as prateleiras. E os produtos seriam os nossos elétrons. Então, quando um produto vai ser guardado no supermercado, primeiro, ele tem que ter uma referência, né, de que corredor ele está. Então, vamos supor que eu fui no supermercado, né, peguei um refrigerante lá. Quando eu chego para passar no caixa, eu falo, não quero mais levar esse refrigerante para minha casa, não vou embora, não vou comprar. Então, o que eu faço como um bom cliente, né? Volto ao corredor lá escrito bebidas, procura lá esse corredor, bebidas, refrigerantes, que seja. Achei o corredor onde fica esse produto, eu não vou colocar ele em qualquer lugar. Eu vou entrar nesse corredor, ou seja, eu vou entrar na minha camada de energia e ali dentro eu vou procurar em qual prateleira está. Por exemplo, eu não vou colocar ele misturado com outros refrigerantes de outros sabores. Não, eu vou colocar ele exatamente junto com os demais refrigerantes do mesmo sabor. Então eu acho o corredor e dentro do corredor eu acho a prateleira. Isso seria, né, estabelecer uma divisão e dentro dessas divisões, subdivisões. Né? É como um guarda-roupa. Em um guarda-roupa eu tenho várias portas que já faz uma divisão do guarda-roupa, né? Primeira, segunda, terceira porta. E ao abrir essa porta eu posso ter várias gavetas. Então dentro das divisões das portas eu tenho as subdivisões de gavetas. Eu espero, pessoal, que isso tenha ficado muito claro, beleza? Então o diagrama de Linus Pauling ele vai representar para nós as camadas pela numeração de 1 a 7, lembrando, pessoal, que a referência que nós temos é o núcleo atômico. Quem é a primeira camada da eletrosfera? Ah, professor, é a camada K, a segunda é a camada L. Beleza, tá? Eu posso até lembrar dos nomes, tá? Que isso vai ser importante também, mas o mais importante é eu lembrar que a primeira camada, a camada 1, é a mais próxima do núcleo, certo? Então se eu fosse desenhar isso aqui, ó, né, contornando o núcleo, eu observo, pessoal, olha o que o desenho me diz, que essa órbita ela é menor que a 2, que vai ser menor que a 3, que vai ser menor que a 4 e assim sucessivamente. O que significa que se essa órbita é menor, cabem menos elétrons dentro dela. Por isso que vai variar a quantidade de subníveis de uma camada para outra, certo? Os subníveis de energia da eletrosfera, eles são nomeados, tá? Há nomes para representá-los, tá? A gente não vai entrar no mérito aqui dos nomes, eu só vou te dizer o seguinte. Se as camadas são representadas por números de 1 a 7, tendo a camada 1, a camada 2, a camada 3, né? No diagrama elas vão aparecer como números para mim, os subníveis vão aparecer com letras, justamente para eu não confundir um do outro, tá? As letras, pessoal, que definem aí os subníveis é a inicial do nome de cada um, tá? Se você tiver interesse depois você pode até pesquisar, mas a gente não vai entrar no mérito. São 4 subníveis que tem, então eu posso ter o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto subnível, mas para eu não confundir, né, com primeira, segunda, terceira e quarta camada, nós vamos representá-los pelas letras S, P, D, F, beleza? Então aqui nós temos, tá? Os 4 subníveis de energia, subnível S, subnível P, subnível D e subnível F, beleza? Esse aqui, ó, o S, pessoal, seria o primeiro subnível. Eu vou até comparar com vocês aqui uma camada que tenha todas, tá? Então o subnível S seria o primeiro, o subnível P é o segundo, o D é o terceiro e o F é o quarto. Voltando lá no exemplo, cara, né, do supermercado, qual é a relação que eu faço aqui do número com essas letras? É como se eu falasse assim para você, olha, esse produto que você está procurando aqui no mercado, ele está lá no quarto corredor, tá? Você vai andando aqui, ó, até chegar ao quarto corredor, aí você vai ter a primeira prateleira, segunda, terceira, ele está lá na quarta prateleira, você vai achar na quarta prateleira, beleza?
Então é isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala de camadas e subcamadas, pessoal, a eletrosfera é organizada em camadas, né, de 1 a 7, são 7 camadas que ela tem, e eu vou ter 4 subníveis de energia, que são subníveis SPDF, beleza? Lembrando, professor, eu não vou lembrar de nada disso, cara. É lógico que você vai, porque o professor, ele sempre vai te dar o diagrama pronto, cara. Você não tem que decorar diagrama de Linus Pauling. Ele vai te dar o diagrama pronto. Só que o que nós estamos fazendo na aula de hoje? Nós estamos entendendo o que cada número e letra representa no diagrama para depois eu saber o que eu estou fazendo e não ficar só uma coisa mecânica, beleza? E dando seguimento, pessoal, observa que alguns subníveis se repetem, né? Por exemplo, a camada 1 aqui, a camada K, ela não tem o subnível P. Mas o subnível P eu vou ter nas demais. Então eu preciso saber de que camada esse subnível faz parte. Por isso que o diagrama de Linus Pauling, ele vai colocar todos os subníveis representados pela camada que ele faz parte. Por exemplo, na camada 1, eu tenho apenas o subnível S. É como se lá no meu primeiro corredor do supermercado eu só tivesse uma prateleira. Já no caso da camada 2, ela tem tanto o subnível S quanto o subnível P. É como se no segundo corredor eu já tivesse aqui, ó, 2 prateleiras. Já na camada 3, eu vou ter subnível S, subnível P e subnível D. E como que eu sei a diferença de um subnível para o outro, né? Professor, como que eu sei de que camada aquele subnível faz parte? Essa letra ela sempre vai ser representada com um número antes dela. Então, por exemplo, eu vou fazer a leitura da seguinte forma. O que é 3D? É a terceira camada, subnível D. O que é 4D? É a quarta camada, subnível D. O que seria aqui 4S? É a quarta camada com subnível S e assim por diante. Então, pessoal, no diagrama de Linus Pauling, os números indicam as camadas de energia e as letras indicam as subcamadas, tá? Os subníveis de energia que eu tenho, beleza? Agora, pessoal, basta eu entender o seguinte, se eu tenho camadas e subcamadas, né, eu preciso colocar alguma coisa dentro, né? É como eu te falei aqui, vamos imaginar que essas subcamadas sejam as prateleiras aí de um supermercado. E essas prateleiras não ficam vazias, né? Eles vão todo momento lá e ficam repondo, colocando o produto dentro delas. Só que assim, a quantidade de produto vai variar, né? Tem prateleira que eu vou conseguir colocar mais produto e tem prateleira que eu vou conseguir colocar menos, né? Depende até do tamanho. Nesse caso, pessoal, esses subníveis, eles também representam para mim uma quantidade de elétrons, né? Não são todos que cabem a mesma quantidade. Por isso que eu vou indicar nos subníveis também a quantidade de elétrons que cabem em cada um deles. Só que como eu já estou utilizando o número para representar a camada, observa, né? Camada eu uso o número, tá? Embora elas tenham nome, né? KLM, mas enfim, no diagrama esse KLM não vai aparecer, tá bom? Ainda assim, pessoal, eu vou representar as camadas através de números e as subcamadas através de letras. Então eu não vou confundir camada com subcamada, porque um é número e o outro é letra. Só que para eu representar a quantidade de elétrons, eu vou ter que colocar o número. Dessa forma, Linus Pauling propõe para nós esses números como representações de expoentes, tá? Então observa agora, pessoal, o que vai aparecer para nós no próximo slide. Então o que eu acabei de fazer? Eu acabei elevando aqui expoentes às minhas letras, tá vendo? Ao subnível S, eu elevei o expoente 2, que não é expoente, tá? É uma forma de se representar, tá? Seria, na matemática, a representação de um expoente. Mas não é S elevado a 2, não é isso. Eu estou representando como expoente isso aqui, para que você não confunda os números 2 daqui com esse número 2, tá vendo? Esse número 2 ele está sendo elevado, o que significa que indica a quantidade de elétrons. Esse número 2 ele vem antes da letra, que indica a camada. E se eu observar, pessoal, todos esses números aqui que estão elevados indicam a quantidade de elétrons que cabe para mim. Então, por exemplo, qualquer camada que tenha o subnível S vai comportar apenas 2 elétrons. Então, no subnível S, cabem 2 elétrons apenas. Já no subnível P, cabem 6 elétrons. O subnível D cabe um pouco mais, cabem 10. E já no subnível F, cabe 14. Pessoal, voltando ao exemplo do supermercado, seria mais ou menos assim, olha. É como se eu dissesse assim para você, ó. Lá na terceira fileira, no terceiro corredor do mercado, na primeira prateleira, na prateleira S, você só vai colocar 2 produtos para mim, beleza? Na mesma fileira do supermercado, tá? Nesse terceiro corredor, já na segunda prateleira aqui, na prateleira P, você coloca 6 produtos para mim. Não dá para colocar mais que 6, tá? Ela não aguenta mais que 6 produtos. Agora, ainda no mesmo corredor, tá? Lá no corredor, no terceiro corredor,
Na prateleira D, na terceira prateleira, você já pode colocar até 10, que essa prateleira aguenta até 10. Entende, pessoal? Então, o que a gente analisou aqui? Que o diagrama de Linus Pauling, ele nos dá as camadas, que é de 1 a 7, então todos os números, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos esses números representam as camadas que eu tenho. As letras S, P, D, F representam os subníveis de energia, certo? E esses expoentes, digamos assim, tá? Esses números elevados indicam a quantidade de elétrons que cabem em cada subnível. E se você já pesquisou, por exemplo, esse assunto na internet, né? Às vezes eles dão até a referência de elétrons que cabem em uma camada. Aí você pode até ter encontrado o seguinte, olha, na camada K só cabem 2, na camada L só cabem 8. Por que será que na camada K só cabem 2 elétrons? Porque ela só tem o subnível S, que só comporta 2 elétrons. Por que será que se eu pesquisasse camadas, eu ia achar que na camada L cabe até 8 elétrons? Porque na camada L eu tenho 2 do subnível S mais 2 do subnível P. 2 mais 6 é igual a 8, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido a representação do diagrama de Linus Pauling, que nos dá a referência de camadas, subcamadas e quantidades de elétrons que cabem em cada um. E para a gente finalizar, agora nós vamos fazer a distribuição eletrônica, certo? Só que para eu fazer a distribuição eletrônica, eu preciso seguir uma ordem. O que é muito importante que você entenda é o seguinte, tá? Se você fosse trabalhar num supermercado, né, e alguém chegasse para você e falasse assim, olha, pega esse produto aqui que um cliente não levou e guarda ele para mim, você vai colocar ele em qualquer lugar? Não. Você vai primeiro achar o corredor que esse produto fica e depois vai achar em qual prateleira você vai colocar. Você não vai misturar marca, sabor ou assim por diante. Então, o diagrama de Linus Pauling, ele também nos dá a referência da onde eu tenho que colocar cada elétron, tá? Até porque elétron é tudo igual, né? Não é igual ao mercado que eu tenho produtos diferentes, não. Os elétrons são todos iguais, então tem que ter uma ordem. E é justamente uma ordem energética que a gente segue, tá? Que é chamado da ordem das diagonais. Então observa só a finalização aqui da construção do nosso diagrama de Linus Pauling. Ou seja, pessoal, voltamos àquela figura lá do início da aula que você estava confuso pra caramba e não estava entendendo nada. Agora a gente entende que dentro desse desenho, o que eu tenho? Eu tenho as camadas, as subcamadas, a quantidade de elétrons e aparece para mim agora a ordem na qual eu tenho que fazer a distribuição eletrônica. Vamos lembrar, quando a gente estuda física, lá na primeira série, a gente estuda movimento, velocidade, enfim, e também estuda trajetória. A trajetória seria o desenho do caminho que eu percorro, por exemplo. Um GPS, ele estabelece uma trajetória, né? Fica aquele desenho lá no mapa. Quando eu ando na areia da praia, as minhas pegadas estabelecem uma trajetória. Né? Em desenhos infantis, a gente vê lá o mapa do tesouro, né, de pirata. Eles têm umas linhas pontilhadas, que são mais ou menos essas linhas aqui. Então, basta a gente seguir elas, tá? E observar que ao final de cada linha eu tenho uma seta. Eu não sei se está muito visível isso para você, mas eu tenho uma seta. Então, como que eu vou seguir essas diagonais? Sempre de cima para baixo em diagonal. Basta eu passar naquela camada, naquele subnível, colocar a quantidade de elétrons que comporta e a partir daí, pessoal, ir seguindo, fazendo a minha distribuição. Beleza? Bom, pessoal, então agora nós vamos começar a distribuição eletrônica para conseguir desenvolver aquelas 3 atividades do caderno do aluno. Beleza? Então eu coloquei aqui o meu diagrama de Linus Pauling como consulta, lembrando, pessoal, que vocês precisam consultar esse diagrama, tá? Não há necessidade de decorá-lo. E o mais importante, se você estiver com problema para visualizar o diagrama, né, pelo tamanho do vídeo aí que eu tive que dar uma diminuída nele, você pode estar baixando na internet, fazendo a impressão numa escala maior e comparar aí com o restante da nossa aula, tá? Fazendo a comparação aí numa escala maior com o restante da aula, porque é importante, cara, que você vá fazendo a distribuição junto comigo, beleza? Vai pausando o vídeo, coloca lá a distribuição e depois deixa o vídeo rodar para ver se bateu o resultado, tudo bem? Então, analisando aqui, olha, eu quero fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio. Então, num exercício, eu poderia dizer o seguinte para você. Dado o elemento hidrogênio, faça a distribuição eletrônica dele. Ou eu posso te dizer que o hidrogênio tem Z igual a 1. De qualquer forma, cara, você sempre vai se basear no número atômico. Nesse caso, eu te dei o número atômico que é 1. Se eu não tivesse te dado esse número atômico, o que você teria que fazer? Você teria que ir lá na tabela periódica e descobrir o número atômico do hidrogênio. Baseado no número atômico do elemento, a gente sabe que esse número foi dado de acordo com a quantidade de partículas positivas, no caso de prótons, certo? Então, se o hidrogênio tem número atômico 1, é porque ele tem um próton. Mas espera aí, professor, a gente vai fazer distribuição de elétrons, não é de prótons. Mas o que um átomo tem na tabela periódica? Configuração elementar.
Logo, se ele apresenta uma determinada quantidade de prótons, lembra que a de elétrons tem que ser igual, né? Positivo e negativo tem que ser igual. Então, se eu sei o número atômico, eu sei a quantidade de prótons, e pela quantidade de prótons, eu sei que o hidrogênio apresenta apenas um elétron, certo? Então, olha como é importante a relação das nossas aulas anteriores. Então, se o hidrogênio tem número atômico 1, é porque ele tem apenas um elétron. Então, quantos elétrons eu vou distribuir para o hidrogênio, cara? Um só. Ele só tem um, então eu só vou colocar um elétron, tá? Então, analisando agora o nosso diagrama de Linus Pauling, lembra, cara, que Linus Pauling propôs uma ordem, que é a ordem das diagonais. Essa ordem, ela vai sempre de cima para baixo, tá? Descendo em diagonal. Então eu sempre vou começar a distribuição eletrônica daqui, ó, daqui de cima. E é lógico, pessoal, que eu não posso esquecer da referência, né? Eu começo sempre da primeira camada, que é a camada mais próxima ao núcleo. Vai chegar um determinado momento onde a ordem das camadas vai começar a inverter. Mas não tem problema, é só você seguir as diagonais de cima para baixo. Vai até o final de uma diagonal, terminou ela, vai para a próxima e vai seguindo essas diagonais até o final, que você não vai ter problema com distribuição eletrônica, beleza? Então, pessoal, nesse caso, eu observo que essa minha diagonal aqui, ó, a primeira diagonal, o primeiro lugar que eu vou passar para distribuir o meu elétron é na camada 1, subnível S. E quantos elétrons cabem na camada 1, subnível S? Cabem apenas 2. Certo? Então vamos voltar agora lá para o exercício. Então significa que quando eu começo a fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio, eu vou passar primeiro na primeira camada, no subnível S, beleza? É aqui que eu vou colocar os meus elétrons. Só que tem uma coisa interessante, cara. Analisa comigo. O subnível S cabem 2. Cabem 2. Mas o hidrogênio tem 2 elétrons? Não, ele tem um só. Então, quantos elétrons eu vou colocar no subnível S? Eu vou colocar apenas um. Eu não posso colocar uma quantidade de elétrons maior do que ele tem. Então, qual seria a distribuição eletrônica do hidrogênio? Seria um S1, porque ele tem apenas um único elétron. Então, se a gente fosse analisar a eletrosfera do hidrogênio, a gente diz que o hidrogênio só tem a camada K, só tem a primeira camada, certo? Com o subnível S, e na sua camada ele tem apenas um único elétron, beleza? E aí, pessoal, eu vou até escrever agora essa organização de camada, porque vai ser cobrado isso de você na atividade da apostila, o seguinte, olha, hidrogênio ele tem K, vamos lembrar quem é o K, cara, é a camada, é a primeira camada. Lembra que essas 7 camadas têm nomes, né? K, L, M, N, O, P e Q, e que cada letra corresponde a uma camada. Então, no caso do hidrogênio, ele só tem elétron na primeira camada, que é a camada K, e ela é igual a 1, porque na camada K do hidrogênio ele tem apenas um elétron. Então a distribuição eletrônica do hidrogênio seria isso, um S1, tendo na camada K apenas um elétron. Então quando você volta no seu caderno do aluno, ele vai colocar aqui para você, olha, escreva a definição de camada de valência, tá? Camada de valência, pessoal, é a última camada utilizada. No caso do hidrogênio, qual é a última camada dele? É a 7? Não. Peraí, o átomo ele pode ter 7 camadas, mas o hidrogênio só usou uma. Então a primeira é a última camada dele. Tá? Eu já vou dar um outro exemplo agora para a gente analisar quando eu tenho 2 ou mais camadas. Tá? Mas a camada de valência seria a última camada da minha distribuição eletrônica. E aí ele coloca, verifique a distribuição eletrônica segundo o modelo atômico de Bohr, né, distribua os elétrons nas camadas e determine a camada de valência dos seguintes elementos químicos. Então o que você vai fazer para cada um desses elementos aqui? Você vai fazer a distribuição eletrônica deles, determinando, né, qual é a camada de valência e acrescentando aqui, ó, nesse caso, a quantidade de elétrons que cada um apresenta, né? Se nós tivéssemos o hidrogênio, por exemplo, nós viríamos aqui, ó, vamos supor que aqui começasse com o H, tá? Eu vou até fazer por cima aqui do xenônio. Vamos supor que aqui fosse o hidrogênio. Eu ia colocar apenas no K o número 1, porque na camada K ele tem apenas um elétron. E qual seria a camada de valência dele? Seria a camada K. Pessoal, eu vou fazer mais 2 exemplos agora, tá? Utilizando aqui o carbono e o potássio, tá? Os demais exercícios você vai desenvolvendo e lá no Google Class eu vou acrescentar mais elementos químicos, tudo bem? Então, continuando a nossa aula, pessoal, analisando o nosso exemplo, a atividade 4E dá a referência, né? Fala que o carbono tem número atômico 6. Então, pessoal, agora eu volto aqui para o nosso exercício, porque agora eu quero trabalhar com o átomo de carbono. Então, eu tenho que C apresenta Z igual a 6, ou seja, o átomo de carbono tem número atômico 6.
baseado no seu número atômico. Se ele tem número atômico 6, ele tem 6 prótons. Tendo 6 partículas positivas, quantas negativas ele vai ter que ter? Ele tem que ter 6 elétrons, beleza? Então, através do número atômico, eu defino a quantidade de elétrons que o meu átomo apresenta. E aí, o que eu vou fazer? Bom, se o carbono tem 6 elétrons, eu quero distribuir 6 elétrons para ele. Vou utilizar o diagrama de Linus Pauling como referência. Lembra, você precisa utilizar o diagrama de Linus Pauling. E seguindo a ordem das diagonais, e lembra que eu sempre começo aqui, ó, da camada 1, subnível S, tá? Então eu venho agora aqui e coloco, bom, a distribuição eletrônica do carbono, ela começa na camada 1, subnível S. Nós sabemos, pessoal, que lá no subnível S, ó, aqui em cima, cabem 2 elétrons, certo? Pessoal, vou pedir para vocês acompanharem o cursor do mouse agora, porque para eu ficar trocando a caneta vai ficar ruim, tá? Então observa aqui, ó, que na camada 1, subnível S, eu tenho que cabem 2 elétrons. Só que o carbono tem 6. Lembra que para o hidrogênio a gente colocou 1 só porque só tinha 1. Se o carbono tem 6, ele tem mais que 2. Né? Cabem 2, mas ele tem mais. Então eu sempre preencho, pessoal, com o máximo possível de elétrons. Então eu vou colocar os 2, porque se cabe 2, eu tenho que colocar 2 elétrons aqui, só que a minha distribuição eletrônica ela não terminou. Tá? No caso do carbono, quando eu passei pela primeira camada subnível S, eu enchi ela, consegui colocar o máximo de elétrons. Mas agora, se eu tinha 6, quantos vão sobrar? Eu tinha 6 elétrons, distribuí 2. Quantos eu tenho apenas? Agora eu tenho apenas 4 elétrons e eu tenho que distribuir todos os meus elétrons, beleza? Então essa diagonal, ela não passa em mais ninguém, tá vendo? Ó, a setinha dela termina aqui no canto da minha tela, ó, então ela não está passando mais em lugar nenhum. Então agora eu vou para a próxima diagonal, tá? Descendo sempre de cima para baixo. E essa próxima diagonal, ela vai passar agora na segunda camada. Então o carbono ele chega até a segunda camada. Diferente do hidrogênio que fica só na primeira, o carbono ele chega até a segunda, tá? E aí eu observo, pessoal, que essa diagonal ela passa só no subnível S. Ela não está passando em lugar nenhum, mas tá vendo? Ó, descendo aqui, ela só passou no subnível S. Então significa que o próximo caminho meu é passar pela segunda camada subnível S. Na segunda camada subnível S, lembra? O subnível S comporta 2 elétrons. Mas eu ainda tenho quantos para distribuir? Eu tenho 4. Opa, então peraí. Então dá para eu encher essa camada ao máximo também. Então vou colocar nela 2 elétrons também, certo? E dessa forma, pessoal, acrescentando os meus 2 elétrons aqui, eu observo o seguinte, que eu já distribuí para o meu átomo de carbono quantos? 2 mais 2 elétrons é igual a 4. Lembra que eu vou somar, pessoal, os expoentes. Lembra, quem representa a quantidade de elétrons é os números elevados, não é o número de baixo. Tá? Esse 1 e esse 2 indica camada e não quantidade de elétrons. Então significa, pessoal, que para o átomo de carbono eu já distribuí aqui ó, apenas 4 elétrons. Só que se eu quero distribuir 6, quantos faltam? Faltam 2, tá? Então essa diagonal aqui, ó, que passou no subnível S da segunda camada, ela passa em mais alguém? Não. Ela termina aqui no final. Então agora eu vou para a próxima diagonal, que é a terceira diagonal, e de cima para baixo, observa que ela vai passar tanto na camada 2 quanto na camada 3. Mas em qual camada ela passa primeiro? Se a gente está descendo, né, se é uma diagonal descendo, ela está passando primeiro na segunda camada, beleza? Se eu preencher a segunda camada aqui, o subnível P, se eu preencher ele todo, eu vou ir para a camada 3. Se eu não preencher todo, eu paro a distribuição eletrônica exatamente aí, tá bom? Então, essa diagonal ela está passando primeiro no 2P, então eu vou primeiro lá no 2P e na segunda camada, certo? E na segunda camada, subnível P, cabem 6 elétrons. Cabem 6. Só que se eu colocar 6 aqui, com 4 vai dar 10 elétrons. E peraí, o carbono não tem 10 elétrons, ele tem apenas 6. Então a soma da quantidade de elétrons que eu faço tem que dar igual a 6. Se eu já distribuir aqui, ó, 2 mais 2 são 4, se eu já distribuir 4, quanto falta para 6? Falta apenas 2 elétrons. Então significa, pessoal, que embora o subnível P caibam 6 elétrons, o carbono só vai ficar com 2 no subnível P, porque ele só tem 2. Agora soma para mim 2 mais 2 igual a 4, mais 2 igual a 6, ou seja, fiz a distribuição eletrônica do meu átomo de carbono.
E aí eu vou organizar agora as minhas camadas, porque lá no exercício pede a quantidade de elétrons em cada uma dessas camadas. Então o que o carbono tem? Ele tem na camada K, lembra? Quem é a camada K? É o número 1. Então quantos elétrons eu tenho lá na camada K? Observa aqui, ó, na camada K, aqui, ó, no número 1 eu tenho apenas 2. Então o átomo de carbono é um átomo que apresenta na primeira camada apenas 2 elétrons. E já, pessoal, na segunda camada, vamos lembrar que a segunda camada ela tem o nome de L, né? KL, então a segunda camada é a camada L, ela apresenta 4 elétrons. Então eu vou colocar aqui, pessoal, que a camada L apresenta 4 elétrons, tá? Seria interessante até no seu exercício você organizar isso para não se perder. Então eu vou desenhar aqui, ó, o 1, certo? Ele pertence à camada K e tudo que for 2 indica a segunda camada, que no nosso caso é a camada L. Então esse 1 faz parte da primeira camada e o 2 faz parte da segunda camada, que é a camada L. Se eu distribuísse até a camada 3, seria a camada M, né? KLM e assim por diante, que é o próximo exemplo que a gente vai dar, tá? E pessoal, uma coisa importante, já que eu vou pedir para você anotar no seu caderno aí. Qual é a camada de valência do carbono? É a camada L. Lembra, se a primeira camada ela está mais próxima do núcleo, no caso do carbono, por utilizar apenas 2 camadas, lembra, 1 sempre vai ficar mais perto do núcleo. Então, qual vai ser a última camada que ele utilizou? Foi a camada L. Camada de valência é a última camada que eu utilizo para fazer a distribuição eletrônica. E não é cobrado isso de você. Aí na apostila, pelo que eu vi nas atividades, não é cobrado, mas mesmo assim eu vou te passar agora outra definição que eu vou pedir para você anotar no seu caderno. Através da distribuição eletrônica, a gente descobre 2 coisas. Nós descobrimos a camada de valência, que é a última camada que eu faço a distribuição eletrônica, e descubro o subnível mais energético, tá? O que seria o subnível mais energético? É o último subnível que eu preenchi elétrons. Então, nesse caso, porque isso eu vou cobrar de você lá no Google Class, tá? Então, no caso do carbono, qual é a camada de valência? Eu vou escrever aqui até ao lado, tá? Qual seria a camada de valência do carbono? A camada de valência é a camada L. É a última camada que eu fiz a distribuição eletrônica dele. A última camada utilizada foi a L. Então a camada de valência é a L. Agora, qual seria o subnível mais energético dele, né? Qual é o último subnível que eu fiz a distribuição eletrônica? Foi o 2P2, tá? Então o subnível mais energético é o 2P2. Por que é importante a gente analisar isso? Porque depois nós vamos trabalhar com transição de elétrons, tá? Então é muito importante que a gente saiba camada de valência e subnível mais energético. Então lembra, camada de valência é a última camada que foi feita a distribuição eletrônica, né? A gente fala da camada num geral, e o subnível mais energético é o último subnível que eu fiz o preenchimento. Qual foi o último subnível? Foi o P da segunda camada aqui, com apenas 2 elétrons, beleza? Pessoal, nós vamos para o último exemplo agora para finalizar a nossa aula, porque a partir disso, pessoal, eu deixo para vocês atividades lá no Google Class, tudo bem? Então, para a gente finalizar a nossa aula agora, eu vou voltar aqui no nosso caderno do aluno e vou analisar um próximo elemento que será o potássio de número atômico 19, tá? Então, nós vamos fazer a distribuição eletrônica agora do potássio, certo? O potássio é representado aí pela letra K e apresenta número atômico, né, Z igual a 19, beleza? O que significa isso, pessoal? Peraí, se o potássio é o 19º elemento da tabela periódica, ele recebeu essa posição por ter 19 prótons, tendo 19 partículas positivas, as negativas têm que ser em quantidades iguais. Então, ele vai apresentar aí para nós 19 elétrons, beleza? Potássio é um elemento químico que tem 19 elétrons. Analisando isso, pessoal, nós vamos fazer a distribuição eletrônica do potássio seguindo a ordem das diagonais. Eu vou até ser um pouco mais rápido agora, porque eu entendo que você já está entendendo a lógica do negócio aqui, tá? Então lembra, primeira diagonal passa só no subnível 1s. Então o potássio começa a distribuição eletrônica dele lá na primeira camada, subnível S, que cabem quantos elétrons, pessoal? Cabem 2. Só que o potássio tem 19, mas não tem problema. Eu vou distribuir aqui os meus 2 elétrons e vai ficar faltando quanto? 17, certo? Ele tinha 19, distribuiu aqui no 1s2, ficou apenas com 17. Primeira diagonal, corta alguém? Não, só o 1s. Então eu vou para a próxima diagonal que corta somente o 2s.
Então isso, pessoal, vai ficando, você vai memorizando, é automático, tá? Principalmente até 30 elétrons a gente acaba memorizando. Então eu vou para a próxima diagonal, que passa lá na segunda camada, apenas no subnível S, que cabem 2 elétrons. Então eu vou colocar 2. Por quê, pessoal? Porque eu tinha 17 ainda, então eu tenho bem mais que 2. Ao fazer essa distribuição eletrônica, eu já distribuí 4 elétrons. Para 19 faltam 15. Então eu tenho 15 elétrons ainda para distribuir. Agora eu não tenho mais ninguém aqui na minha segunda diagonal, vou para a diagonal de baixo, que passa no 2p e no 3s. Só que se eu estou descendo, em quem eu passo primeiro? Eu passo primeiro no 2p, só depois eu vou para o 3s, beleza? Então aqui eu vou passar na segunda camada, subnível P, que cabem 6. Mas vamos lembrar, eu acabei de falar para você que falta 15. Então, pô, dá para eu distribuir de boa esses 6 elétrons, certo? A minha distribuição até aqui, vamos somar quantos elétrons eu já distribuí. 2 mais 2 igual a 4, mais 6 igual a 10. Então faltam quanto para 19? Falta apenas 9 elétrons, tá? Só que lembra, do 2p eu não posso ir para onde eu quiser. Eu tenho que terminar essa diagonal. Então da segunda camada eu vou para qual camada? Eu vou para a terceira camada subnível S, tá? Então, agora, da segunda camada, eu fui para a terceira camada, subnível S, que cabem 2. E vamos lembrar, quantos elétrons nós temos? Nós temos 9. Então, opa, vou distribuir meus 2 elétrons aqui sem problema algum. Dessa forma, pessoal, eu coloco aqui elevado a 2, que já totalizou para mim 12 elétrons, faltando apenas 7. Tá? Só faltam 7 elétrons. Agora, analisa comigo, tá? Eu estava no 3s. Para onde que eu vou? Eu vou até riscar isso, cara, porque isso vai ser muito importante agora para você não errar a ordem, tá? E lembra disso, pessoal, tomem muito cuidado com o 3p6. Tomem muito cuidado com esse subnível aqui da terceira camada, porque tem muito aluno que quando chega aqui erra fácil, tá? Então vamos analisar. Até distribuir aqui no 3s, deu 12 elétrons, faltam 7. Então essa diagonal ela não passa em lugar nenhum mais. O que eu faço? Venho para a diagonal de baixo. Ó, já fiz essa diagonal, já fiz essa e já fiz essa aqui. Então agora eu vou nessa diagonal aqui. Ó, vou começar a descer essa diagonal, né? A quarta diagonal, por exemplo. Que vai passar primeiro, ela passa primeiro na terceira camada, subnível P. Então eu acho que até aqui você não tem, sei lá, dúvida nenhuma, que cabem até 6 elétrons, beleza? Então vamos voltar agora para o nosso exercício e vamos distribuir então lá no 3p. A gente acabou de chegar aí na quarta diagonal, que passa na terceira camada, subnível P, que cabem 6. E eu tenho 6 elétrons. Na verdade eu tenho 7, né, cara? Tá faltando 7, então eu vou preencher aqui com os meus 6 elétrons que eu tenho. Agora vamos somar para ver quanto tá dando? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Então eu distribuí 18 elétrons. Faltam quantos apenas? Falta um só. Então eu só preciso de mais um elétron para terminar a distribuição eletrônica aqui do potássio. Só que eu vou voltar aqui no diagrama, agora eu vou até projetar o diagrama inteiro para te mostrar um erro comum dos alunos. Quem que nós acabamos de distribuir? O 3p6. O aluno associa que por nós estarmos distribuindo em ordem, observa, ó, 1, 2, 2, 3, 3. O aluno associa que tem que seguir essa ordem. Então o que ele faz? Ele vem do 3p para o 3d. O que ele acabou de fazer? Acabou de desrespeitar a ordem dos subníveis mais energéticos. Seguindo a ordem que Linus Pauling propôs, ele tem que descer a diagonal. Ele não pode pular para o 3d. Seguindo a diagonal, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai continuar essa linha e vai passar no 4S primeiro. Depois que ele distribui do 4S, ele vem para o 3D. Observa, pessoal, que a partir do 3P não é ordem de camadas mais. Por isso que a distribuição eletrônica não é feita em ordem de camada. Ela é feita em ordem de subnível. Observa que do 3P eu vou para o 4S, depois 3D, 4P, 5S, volto para o 4D, 5P, 6S. Então é muito importante que você nunca se esqueça, pessoal, que quem estabelece a ordem da distribuição eletrônica são os subníveis de energia baseado nas minhas diagonais.
Então, se eu estou no 3P, eu não vou para o 3D. Eu vou continuar a minha diagonal aqui, passando primeiro no 4S. E só depois de preencher o 4S todo, eu venho para cá, para o 3D, que seria a próxima diagonal, beleza? Então, pessoal, terminando o nosso exercício, lembra, do 3P eu venho para o 4S, e no 4S cabem 2 elétrons, mas eu não tenho 2, eu tenho apenas um só, então eu vou colocar apenas um elétron aqui, beleza? Dessa forma, eu vou organizar agora aqui, né? O meu elétron, lembra que ele tem que ser elevado para eu não confundir esse número 1 aqui com a primeira camada. E agora eu somo, né? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 19 elétrons. Então, essa é a distribuição eletrônica do potássio, indicando para mim que o potássio, ele utiliza, diferente do hidrogênio, que utiliza uma camada, e do carbono, que utiliza duas, o potássio utiliza quantas camadas? Ele utiliza 4 camadas, certo? Então vamos organizar essas camadas agora, beleza? No caso do potássio, a sua camada K é composta por 2 elétrons, tá vendo? Lá no número 1 aqui, ó, camada K1, ele só tem apenas 2 elétrons. Então a camada K do potássio só tem 2 elétrons. Já no caso da camada L do potássio, quantos elétrons ela tem? Olha lá, 2s2, então já tem 2 ali na segunda camada. E também nessa segunda camada nós utilizamos o subnível P com 6. Então, no 2s2 mais o 2p6, 2 mais 6 são 8 elétrons. Ele chega até a terceira camada também, tá? Lembra? KL, seguindo a ordem aqui, a próxima camada é a M, tá? Nesse caso, o potássio utiliza a camada M com quantos elétrons? 2 mais 6 igual a 8 também. Então, o potássio vai utilizar 8 elétrons aí na terceira camada e finaliza sua distribuição, né, no 4s1. 4 que camada? É a camada N, KLM, N com apenas um elétron, certo? Então, essa seria a organização, tá? Eu vou até escrever aqui, ó, para a gente não esquecer. Deixa eu mudar a cor, né? Vou deixar de vermelho, então lembra. Esse 1s indica a primeira camada da eletrosfera, que é a K. Os 2 aqui indica, né, esses números 2 indicam a camada L, que é a segunda. O número 3 indica a camada M, que é a terceira. E o 4 indica a quarta camada, que é a N. Pessoal, eu tive um problema na gravação do vídeo nesse trecho, tá? Então eu vou fazer a correção de forma rápida e objetiva para você não perder o raciocínio. No caso do potássio, então, a sua camada de valência, certo? A última camada na qual nós fizemos a distribuição é a camada de número 4. Lembra, eu sempre vou comparar a camada mais distante do núcleo. Se ele está utilizando de 1 a 4, a mais distante seria a camada 4, que no caso representa a letra N. Então a camada de valência dele é a camada N, e o seu subnível mais energético é o último subnível onde nós fizemos a distribuição eletrônica, que nesse caso é o S1 da quarta camada, tá? Então é até importante que vocês observem o seguinte: nesse caso, pessoal, acabou que tanto a camada de valência, né, quanto o subnível correspondem aí à mesma numeração, né? A minha camada de valência é a 4 e o meu subnível energético também está lá na quarta camada, mas você não pode esquecer, camada de valência é a última camada, né, a mais distante do núcleo que eu fiz o preenchimento dos meus elétrons, e o subnível mais energético é aonde a minha distribuição eletrônica finaliza, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá? A partir do número atômico de um elemento, eu faço a distribuição eletrônica dele baseada na quantidade de elétrons, sempre utilizando o diagrama de Linus-Pauling como consulta, tá? Você não tem que decorar isso aqui. Após finalizar a distribuição eletrônica, eu separo tudo que é 1, tudo que é 2, tudo que é 3 e assim por diante, né? Tudo que é camada K, tudo que é camada L, coloco a quantidade que eu tenho em cada uma das camadas e vou sempre indicar qual é a camada de valência e qual é o subnível mais energético, né? Lembrando que camada de valência é a última camada utilizada, tá? Dentro da numeração lá de 1 a 7, a última que eu utilizei seria o número maior, tá? E subnível mais energético é onde eu terminei a distribuição, tá? É o último subnível que eu preencho com elétrons, beleza? Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.